Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje vamos conhecer o Monitora Oeste, um aplicativo gratuito que está ajudando produtores do oeste da Bahia a combater pragas e doenças, reduzindo o uso de defensivos agrícolas. A ferramenta reduz riscos ambientais e melhora a produtividade das lavouras. É a tecnologia a serviço do campo, garantindo lavouras mais produtivas e um futuro mais sustentável. E para aprofundar mais nesse assunto, a gente conversa com Júlio César Boggiani, que é pesquisador da Embrapa Territorial. Júlio, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado eu que agradeço a oportunidade. Júlio, como surgiu a ideia desse aplicativo, né? De que forma, né, vocês conseguiram aí trazer essa dor de uma realidade para transformar no aplicativo? Surgiu através de uma demanda por parte dos produtores, de uma parceria com a ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a dificuldade que eles enfrentavam no momento no controle da ferrugem asiática da soja, principal doença fúngica dessa lavoura, e a mancha de ramulária do algodoeiro, que também era a principal doença fúngica do algodão. E nesse momento de dificuldade surgiu essa demanda de alguma ferramenta que pudesse subsidiar o produtor, subsidiá-los na tomada de decisão, para que na busca de maior eficiência de controle dessas doenças, né? Então, foi pensado no Monitora Oeste como uma ferramenta digital, né, que pudesse subsidiá-los com informações importantes, úteis, em tempo real e georreferenciadas de toda a região, uma vez que a demanda era para toda a região, e que pudesse ser acessada por todos os produtores com o máximo de rapidez entre a coleta da informação e observação do problema no campo e a visualização por todos para a tomada de decisão. Hoje o aplicativo, que é totalmente gratuito, ele não atende só a esses dois tipos de pragas inicialmente, né, que vocês propuseram, mas ele atende e tem a inclusão de outras pragas, né, por exemplo, como o bicudo, né, no sistema. Isso amplia também essa facilidade e o uso do aplicativo pelos produtores. Exatamente. Ele teve uma primeira etapa que foi desenvolvido com o monitoramento dessas duas doenças, né? E aí foi uma adoção, e isso também foi bastante útil para os produtores. E ele foi construído para absorver outros problemas, né? Então, eles já faziam o monitoramento do bicudo do algodoeiro, né? Então, todo esse monitoramento ele era feito de forma analógica, né, planilhas. Então, foi desenvolvido, com o desenvolvimento dessa ferramenta, eles visualizaram a possibilidade, né, dessa utilidade, né, digitalizar e utilizar essas informações, uma vez que toda essa informação que é coletada no campo, ela pode ser feita através do aplicativo e disponibilizada através da ferramenta, né? Com isso, né, todo o programa de monitoramento do bicudo algodoeiro foi implantado também na ferramenta, aumentando assim a sua adoção, né? Que para uma ferramenta digital, quanto maior a utilização e a adoção, também maior a sua utilidade e sua perpetuação. O aplicativo ele permite aos produtores reduzir, por exemplo, o número de aplicações de defensivos. Como que essa redução funciona e quais são os principais benefícios, né, além do benefício econômico para o agricultor? Exatamente. Quando a gente pensou em como a gente poderia subsidiar os produtores, quando a gente pensou nas doenças, né, a gente pensou em quais informações seriam disponibilizadas para os produtores que facilitasse
esse manejo e ajudasse-os de forma eficiente. Então, a gente pensou naquele triângulo das doenças, né? Para ter uma doença, eu preciso ter o patógeno, o hospedeiro e as condições ambientais favoráveis. O hospedeiro eu já tenho, que é a lavoura no campo, mas o patógeno e as condições favoráveis, não. Então, a gente buscou mensurar essas informações, disponibilizar para os produtores, de forma a subsidiá-los. E isso possibilitar com que os produtores tenham uma maior assertividade no controle dessas doenças de forma antecipada, evitando a sua instalação. Como a gente, né? Se tomarmos uma medida a fim de evitar que tenhamos uma doença, a frequência com que a gente precisa tomar um medicamento é muito menor do que a frequência com que eu não tenho antes dessa doença se instalar em mim, e assim é nas lavouras. Pensando num ciclo total de cultivo, essa lógica possibilita que ao final de um ciclo eu precise fazer uma menor quantidade de aplicações e, por consequência, uma melhor efetividade de controle, possibilitando uma expressão de melhor potencial produtivo da lavoura e, por consequência, uma menor quantidade de insumos aplicados para o controle e sanidade da lavoura. Uma outra possibilidade muito interessante é que essa tecnologia ela monitora as pragas e doenças com dados climáticos e estatísticas, né? E isso tudo em tempo real, o que gera aí mapas, né, para as doenças. Como que o produtor, né, diante de todos esses dados, ele faz essa interpretação, pode utilizar esses mapas, né, para decidir o momento certo de agir? Como é que é feita essa leitura no aplicativo? Esse é um diferencial dessa ferramenta, né? Todas as informações, além de mostrar as condições favoráveis, se ao lado da sua... como está a pressão de doença na região, as informações georreferenciadas. E como é uma região como um todo, né, essas informações georreferenciadas possibilitam criar mapas. Então, a facilidade com que o produtor teria seria ele se localizar, criar um mapa mesmo, e ele se localizar dentro daquele mapa, visualizando através, por exemplo, de favorabilidade, indicada por cores, se as condições estão favoráveis ou não. Então, por exemplo, no site, eu consigo dar um zoom e visualizar até o formato do talhão ali no mapa. E através de que cor que está, a localização das armadilhas que possibilitam informações de presença de esporos, a quantidade de casos que já foram detectados, que são um alerta. Quanto mais casos detectados próximo de mim, maior a minha atenção, né? Então faz com que eu fique em alerta e minhas medidas sejam muito mais eficientes para a situação ou não, né? Então todas essas informações podem ser vistas no mapa, né? No aplicativo, através do GPS, eu tenho um botão que eu clico. Se eu estiver no talhão, ele me indica exatamente no mapa em que local que eu estou, no talhão que eu estou, e eu consigo fazer essa análise de forma simples, como eu falei aqui, né? Simplesmente por visualização. Que cor que está, se está próximo de pontos de coleta de esporos, se esses pontos estão indicando presença ou não, se nesse ponto que eu estou é um núcleo que está tendo bastante caso ou não, a cronologia de coleta dessas informações e qual medida mais eficiente para que eu consiga me proteger disso. Se eu uso um fungicida de melhor aspecto de ação, se eu estou numa condição menos favorável, eu posso não aplicar, ou eu posso utilizar um fungicida de menor período de eficiência de ação, né? E, por consequência, otimizar e sistematizar da melhor forma possível o portfólio de ferramentas e fungicidas que eu tenho à minha disposição. Essa combinação de informações em tempo real, isso é muito importante porque faz com que a tomada de decisão no dia a dia para aquele produtor em relação ao que está acontecendo na lavoura seja muito mais
eficaz. Então, assim, ter essas informações em tempo real, isso faz todo o diferencial, né? Como você explicou aí, tem toda a questão, né, das cores, da proximidade. Isso faz com que ele tome a melhor decisão e com isso também a gente tem aí total economia de produto a ser utilizado. Esse talvez seja o escopo mais importante, né? A combinação de informação com tempo real, com a melhor tomada de decisão, porque isso vai gerar lá na frente uma redução do custo, uma melhora daquele talhão para o produtor. Então, assim, são muitos benefícios. Exatamente, né? Essa informação de tempo real possibilita, é um grande diferencial também, né? Porque entre eu observar a doença no campo, até ela chegar, que decisão eu tomo e eu aplicar, ela tá se desenvolvendo, se eu tenho esse problema, né? Então, pode ser que, se esse tempo for muito grande, a medida que eu tomei já não é mais a medida mais eficiente para aquela situação, porque ela já cresceu. Então, esse encurtamento de espaço faz com que eu consiga ter muito mais assertividade e, por consequência, um melhor controle e a possibilidade de menor quantidade de aplicações ao longo de um ciclo. Exatamente. Além dessa redução de custos, né, que acaba tendo todo esse processo, o aplicativo ele contribui também para a diminuição, por exemplo, do impacto ambiental, né? Então, assim, a gente tem aí, porque está colocando menos defensivos agrícolas na plantação. Então, assim, que outros ganhos ambientais é possível com esse aplicativo, com esse trabalho que é feito a partir dessa tomada de decisão usando a tecnologia? Um impacto importantíssimo nessa questão também no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa, né? Todas as aplicações, elas são feitas com máquinas, né? E para que essas máquinas funcionem, eu preciso de combustível, né? Então, todo esse combustível que seria queimado, toda essa emissão para o fato da tecnologia para a aplicação, ela também é subtraída desse processo. Importante, eu vou querer saber mais um pouco sobre os detalhes desse aplicativo. Eu vou te pedir um minutinho, porque a gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua por aqui o bate-papo com o Júlio César Boggiani, que é pesquisador da Embrapa Territorial. Júlio, a gente estava falando sobre a questão, né, dos gases de efeito estufa, o quanto que isso é importante para o meio ambiente. Utilizando, né, o aplicativo, utilizando a tecnologia para que a gente consiga melhorar tudo o que a gente tem feito, né, da redução dos efeitos dos gases de efeito estufa. Isso é importante, a gente aliar essa tecnologia ao trabalho no campo para que a gente consiga fazer essa redução, e isso acaba, aquele que o ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando com o uso da tecnologia, da ferramenta, e ajuda os dois lados, o produtor rural e o meio ambiente. Exatamente. É um ganha-ganha, como você disse, né? A sociedade como um todo ganha em função de você ter uma prática mais sustentável, mais limpa, né? E o produtor ganha com uma produtividade melhor, né? Você tem uma sanidade melhor, um controle melhor, né? Menores custos, né? No final, o lucro é o quanto que você gastou e o quanto que você conseguiu obter através da produtividade. E quando a gente fala sobre a importância da tecnologia hoje na produção rural, quanto que a tecnologia tem trago de benefícios, uma característica que tem o aplicativo é a rede colaborativa entre os produtores, técnicos, cientistas. Isso é uma colaboração contínua, que é fundamental para manter aí essa ferramenta atualizada e eficiente, né? Exatamente.
com a participação dos técnicos, produtores, primeiro, né, a confiabilidade das informações, né, são informações geradas por eles, né, então eles estão visualizando e eles estão lançando, então a confiabilidade, né, e a adesão é muito maior. Outra é a possibilidade que a ferramenta tem de integrar todos os técnicos que participam, né, e de forma interativa. E isso facilita com que as informações sejam muito mais precisas, né? Um diferencial também dessa ferramenta é que ele foi criado com diferentes níveis de usuário, né? Então, para que surja uma dúvida, como é lançada essas informações, foram criados níveis de usuários, né? Então, qualquer usuário ele tem toda a possibilidade de visualização das informações, mas tem níveis de usuários em que nós fazemos a mudança, né, que possibilite que os técnicos e assegure que esses técnicos conheçam os problemas que estão acontecendo no campo, a fim de não lançar informações erradas, né, para que essas informações sejam visualizadas por todos, né? E de técnicos estão presentes em toda a região. Então, são informações de toda a região. Então, essa interatividade facilita com que tenham informações mais precisas, geradas por eles, então, que geram essa confiança. Nessa usabilidade, a validação e a utilização da ferramenta seja maior e, por consequência, a ferramenta seja útil e se perpetue. E quando a gente fala em confiabilidade, né, Júlia, a gente está falando, por exemplo, de dados de uma região específica da Bahia, que é a região ali do oeste baiano, onde a gente tem boa parte da concentração de produção de algodão. Então, assim, esses dados, né, que são regionais, isso acaba garantindo essa maior precisão em relação àquilo que os técnicos, os produtores estão alimentando esse aplicativo, e isso traz essa confiabilidade para os produtores ali daquela região, porque já é um nicho, vamos dizer assim, bem específico que está sendo deliberado ali com aquelas informações. Então, isso facilita, né, essa confiabilidade para os produtores poderem estar usando aqueles dados e agindo de acordo com o que ele vai vendo no mapa, de acordo com os resultados que ele está auferindo ali diante daquela análise que ele faz, para poder, então, tomar as devidas decisões. Exatamente. E são informações geradas por eles, né? Então, a confiabilidade é muito maior. E outro fato importante a ser colocado nisso daí é que essas informações, elas têm o seu impacto a curto prazo, imediato, né, na tomada de decisão do que está acontecendo, só que elas são informações que são guardadas, né? Então, todas elas vão sendo armazenadas em um banco de dados, informações georreferenciadas, e por ocasião das coletas dessas informações, várias outras informações também são coletadas, com outros detalhes, que possibilitam você ir ao longo das safras e construindo um banco de dados robusto com informações. E todas essas informações georreferenciadas nos possibilitam ir gerando informações a médio prazo, como, por exemplo, se há repetibilidade de um problema sempre está começando a acontecer em um núcleo regional, em uma parte do mapa, o porquê daquilo, levantar os alertas de cruzar informações, de tentar achar explicações, e a longo prazo, né, observar padrões, confirmar se esses padrões acontecem, cruzar com informações climáticas, e a partir daí gerar parâmetros para medidas conjuntas em determinado local, medidas conjuntas regionais, medidas de sanitárias por parte das agências sanitárias, medidas conjuntas de definições de leis, enfim, até mesmo alertas de tomadas de decisões conjuntas para evitar que o problema se instale na região como um todo, né? E ele vira um problema maior. Qual a importância? Direcionar pesquisa, outro ponto, direcionar pesquisas com maior eficiência. Vamos supor, as agências de pesquisa montaram experimentos em locais mais apropriados, que tenham de fato a pressão da doença,
ao invés de posicioná-las em algum local que não tenha tanta pressão e o resultado não seja tão eficiente daquela pesquisa. Enfim, vários posicionamentos futuros em função da construção de uma riqueza que é o banco de dados, informações. Ô Júlio, qual a importância de um sistema como esse do Monitora Oeste para a agricultura de precisão e como que ele pode ser aí um passo inicial para que produtores adotem outras tecnologias no campo? Toda ferramenta, quando útil, ela é importantíssima de forma a trazer produtores que ainda não aderiram a essa nova tecnologia, essa nova geração de tecnologias digitais. Outra é como a gente conversou, né? A geração de informações. A precisão de uma medida, né, ela é muito valiosa em função do dado histórico. É como se fosse um produtor que está há 30 anos lá e a precisão com que ele observa um acontecimento em função da experiência que ele tem no passado e a assertividade que ele tem é muito grande. Então, pensando em toda essa coleta de informações de saber a localização onde elas acontecem, também isso é importantíssimo, né? Eu não só saber que ela está acontecendo na região, mas aonde, né? A precisão com que vamos supor, fazendo uma analogia, vira os canhões para acertar nos pontos corretos para que aquilo não se expanda para toda a região é muito maior. Então, esse conjunto de informações, né, da localização, de um conjunto de bancos de dados formados, fazem toda a diferença quando a gente pensa em agricultura digital e agricultura de precisão. E quando a gente olha também para a importância desse banco de dados, né, que é criado com todas essas informações, porque isso aí fica guardado para o futuro, são futuros estudos que podem ser feitos a partir desses dados que foram coletados agora, são estudos sobre doenças e pragas que talvez a gente ainda nem tenha conhecimento ou ainda está muito incipiente. Esses dados que são gerados por esse banco de dados, que ficam armazenados, isso vai ser de extrema importância para que se faça novos estudos, para que se encontre novos caminhos. E isso é uma cadeia muito importante, né? Porque a gente vai conseguir, então, ter aí uma cronologia em relacionada a essas doenças e pragas e como o solo se comportou em determinado momento, o que foi usado. Isso é uma grande biblioteca virtual, vamos dizer assim. Exatamente. Essa é uma outra riqueza tão grande quanto a informação a curto prazo para ajudar o produtor naquele momento, instantâneo, né? E hoje, além da preciosidade que é o conjunto de informações, também as tecnologias que acompanham isso, né? Então, como dito, são um conjunto de informações que são coletadas ao mesmo tempo, né? Então, com ferramentas, software, inteligência artificial, hoje é possível, como a gente sabe que todas as coisas estão ligadas, por exemplo, na doença, com o clima, com o sol, com sementes, variedades, localização, altitude, enfim, todas essas informações podem ser cruzadas, né, e com ferramentas e softwares apropriados que são desenvolvidos cada vez mais nessa era de tecnologia digital, que possibilitam o trabalho conjunto de todos esses dados para você chegar em um resultado. Muitas vezes você tentava achar uma solução através de cruzamento de 2 ou 3 fatores, hoje você consegue, e com as ferramentas que tem hoje, você cruzar 4, 5, 6, 8 fatores ao mesmo tempo e você chegar no resultado de um padrão que leva em consideração todos eles. E isso é muito importante, né? É um avanço que acompanha não só o acúmulo de dados, mas as ferramentas que possibilitam a gente fazer análises. Como é que tem sido o feedback de quem usa, dos produtores que usam? Como é que vocês recebem essas indicações de como é que tem sido feito, para também, né, fazer atualizações e melhorias? Como é que tem sido esse feedback? Tem algum desse feedback que tenha sido assim bem importante no desenvolvimento ou então para aprimoramento do aplicativo, que foi importante porque assim é uma descoberta legal, é um ponto interessante que foi abordado por um produtor e que vai servir
para toda a cadeia de produtores daquela região? Um feedback muito importante que a gente teve foi da equipe do programa fitossanitário. Primeiro, na questão da facilidade de lançar as informações, né? Então, isso, quando a gente desenvolveu, a gente buscou entender muito a interatividade e a facilidade como o produtor veria essa informação de forma simples e prática, apesar de toda a complexidade que a gente tinha, como que a gente poderia mostrar essa informação mais simples possível para que o produtor conseguisse, para esse entendimento fosse universal. E uma das outras coisas foi desenvolver essa ferramenta junto com os técnicos, né, que estavam usando, né, essa rede de colaboradores, tendo esse feedback em tempo real, de forma a obter um relato como esse. Essa ferramenta, de fato, mostra as informações que nós precisamos, né, que houve tentativas passadas em que o problema foi passado, né, as informações foram geradas, mas não de uma forma de fácil entendimento, né, ou informações que nem eram usadas, né? Então, essa interatividade com o produtor e com a rede, e com os técnicos, foi muito importante, que esse feedback a gente foi tendo não só depois da ferramenta pronta, mas ao longo, né? Eu acho que poderia ter essa funcionalidade, poderia ter essa forma de apresentação e no final, né? Esse relato, né? Nós temos uma ferramenta que de fato expressa as informações que a gente precisa, da forma como a gente quer. Existe a possibilidade, né, no futuro, vocês pensam nisso, implementar ou liberar o aplicativo para ser utilizado em outras regiões do Brasil, né, fazer essa adaptação para que talvez outros produtores, não só especificamente de algodão, possam utilizar em outras regiões produtoras, mas também ampliar o aplicativo para outras culturas, utilizar essa tecnologia e essa expertise que vocês já têm para outras culturas? Existe, sim. Essa ferramenta ela funciona na região oeste da Bahia, porque todas as informações, a precisão que a gente busca é exatamente essa. Todas as informações que a gente fez para gerar modelos são todas geradas da região. Então, ela pode ser muito bem moldada, pode ser muito bem reestruturada para a demanda necessária, seja para a região que for, seja para qualquer local do território nacional, seja para qualquer problema fitossanitário, seja ele doença, praga, planta daninha, enfim, ela pode ser facilmente personalizada para o local e problema necessário. Muito bem, Júlio. Quero te agradecer pela disponibilidade de estar com a gente aqui, trazendo essa tecnologia, mostrando para a gente um pouco de como é que é essa realidade do funcionamento desse aplicativo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.